Bom dia, mais uma vez. Nós estamos numa série de mensagens sobre as orações na Bíblia e temos visto como a palavra de Deus ela é rica, ela tem uma variedade de orações. Temos visto nessa série orações de adoração, orações de petição, orações de gratidão a Deus, como o Salmo 34, que a Karina leu para nós no momento de louvor. A palavra de Deus, ela expressa as orações das maneiras mais diversas. E eu queria convidar você agora para abrir a sua Bíblia lá nos Salmos 42 e 43. Esses dois salmos que originalmente eram apenas um poema, um único poema, e depois, na edição da Bíblia, ele acabou se transformando em dois salmos. E eu gostaria de ler com vocês, então, Salmos 42 e 43, um poema dos coraitas. Começando, então, no Salmo 42. Todos acharam? Então diz assim a palavra de Deus. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua palavra, pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos aqui como teu povo para ouvir o recado que o Senhor tem para nós nessa manhã. Então, acalma agora as nossas mentes, nossos corações, que nós tenhamos nesse momento concentração, foco
e um coração aberto para que o Senhor possa falar conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como vocês perceberam, esses dois salmos são salmos que falam de emoções muitas vezes contraditórias, emoções que nós poderíamos considerar até pouco espirituais. E o salmista, ele fala abertamente dos seus sentimentos. Sentimentos que, em alguns momentos, são até meio contraditórios, mas ele não parece estar preocupado com isso. Por exemplo, ele diz que tem sede de Deus, mas ao mesmo tempo ele se sente abandonado por Deus. Ele diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmo 42:1. No Salmo 42:9 ele diz: direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Ele também sente uma tristeza profunda ao ponto de chorar o tempo todo. Salmo 42:3, a primeira parte, ele diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. E nós não sabemos o que aconteceu com o salmista. Talvez ele tenha tido uma grande perda, talvez alguém muito querido que morreu, talvez uma tragédia tenha se abatido sobre ele. E ele também sente saudades de momentos felizes do seu passado e que não voltam mais. Salmo 42:4, ele diz: quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Parece que isso não é mais possível, isso é uma coisa do passado. E parece também que ele enfrentou uma sequência de perdas. Salmo 42:7, ele diz: abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Então, não apenas ele teve talvez uma perda ou outra perda, mas uma sequência de situações, uma sequência de sofrimentos, uma sequência de provações. E por último, ele diz que ele se sente inseguro e oprimido. Salmo 43:1, ele diz: faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. Então, além de todos os problemas que ele já tinha que enfrentar, havia pessoas querendo prejudicá-lo, pessoas que desejavam o seu mal, falsos amigos. E ele expressa tudo isso de uma maneira muito livre, digamos assim, e muito sincera e muito aberta, e transforma isso num poema para ser talvez cantado pelo povo de Deus. E eu queria perguntar para você nessa manhã. Você, é uma pergunta retórica, né? Você se sente, muitas vezes, invadido por uma série de emoções negativas? Quais têm sido as suas perdas? Existem momentos na nossa vida em que nós experimentamos perdas. Às vezes, numa sequência. Por exemplo, a perda de amigos, pessoas queridas que se vão, às vezes elas nem morrem, às vezes elas mudam de cidade. A perda da estabilidade, a vida vai indo de uma maneira normal e de repente alguma coisa acontece, uma demissão, um problema na família, e aí aquilo que era previsível, estável, se transforma de repente em instabilidade. A perda da saúde, um diagnóstico de uma doença, ou então
aquilo que vai surgindo como parte do nosso processo de envelhecimento, que a gente vai ficando que nem um carro velho, quebra uma peça, você leva no mecânico, ele conserta, aí na semana seguinte quebra outra peça e assim vai. A perda de planos e sonhos. E aí você começa a se dar conta que talvez aquilo que você planejava, aquilo que você imaginava para a sua vida, não vai acontecer. Ou não vai acontecer pelo menos do jeito que você imaginava. E aqui nós falamos de expectativas frustradas, decepções, etc. E como eu disse, às vezes essas coisas acontecem aos poucos na nossa vida e às vezes elas vêm tudo de uma vez. Né? Parece que a gente fica com a sensação, pelo menos, né? E pensa ou fala para Deus, Deus, não podia ter mandado a conta-gotas, né? Precisava ser tudo de uma vez. E a gente fica com aquele sentimento do Salmo 42:7. Abismo chama abismo, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. E como que nós temos lidado com tudo isso? Com as nossas perdas, com os nossos sofrimentos. Você tem chorado, identificado, chorado as suas perdas? Ou você tem ignorado? Muitas vezes a gente dá respostas superficiais para os nossos problemas. Muitas vezes a gente tenta fazer de conta que nós não estamos sofrendo. Muitas vezes nós usamos de um discurso aparentemente espiritual e nós dizemos, olha, Deus está no controle, quando na verdade, por dentro, nós estamos sentindo um grande vazio e muitas vezes uma grande raiva de Deus por Ele permitir que essas coisas nos aconteçam. E sem dúvida, Deus está no controle. Nós cremos nisso, e isso é verdade. Mas se nós não aprendermos a chorar as nossas perdas, a lamentar as nossas perdas, nós não experimentaremos o consolo que vem de Deus. E é isso que esses dois salmos nos ensinam. Eu queria ver com vocês 3 lições dos Salmos 42 e 43 para nós lidarmos melhor com essas nossas emoções, lidarmos com as nossas perdas, os nossos sofrimentos e os sentimentos que afloram de uma maneira saudável. Então, a primeira lição, o salmista desabafa seus sentimentos e lamenta as suas perdas. O salmista aqui ele não está preocupado em ser espiritual. Algumas pessoas pensam que se eu falar das minhas tristezas, eu não estou sendo espiritual, eu não estou demonstrando fé. E essa ideia de que uma pessoa espiritual não expressa sentimentos negativos, ela não é nem bíblica e nem cristã. Ela é uma ideia grega. Ela vem da filosofia estoica, que diz que nós devemos enfrentar os nossas provações, nossos problemas, sem demonstrar qualquer sentimento. E hoje em dia o estoicismo está na moda. Existem algumas coisas que nós podemos aprender com eles, algumas coisas que coincidem com a fé cristã, mas nós precisamos lembrar que nós não somos estoicos, nós somos cristãos. E os personagens bíblicos, eles expressam abertamente as suas emoções, inclusive as suas emoções negativas. Por exemplo, quando Jesus está entrando, se aproximando de Jerusalém, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. E Jesus chorou nessa ocasião. Ele lamenta e chora. Essa é uma das vezes em que Jesus chora na Bíblia.
No Getsêmani, Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. E é muito interessante porque talvez essa frase de Jesus ela tenha origem no Salmo 42, versículo 6, onde o salmista diz: a minha alma está profundamente triste. Talvez o que Jesus diz no Getsêmani seja eco do Salmo 42, 6. Na cruz ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Nós lemos no livro de Jó. Jó, ele não se revolta contra Deus, mas ele lamenta a sua situação, a sua condição. Nos profetas nós vemos isso. Nós temos um livro inteiro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias. Então, se nós defendermos que ser espiritual é não demonstrar sentimentos, nós não estamos sendo cristãos, nós estamos sendo estoicos. O Peter Escazero, que é um escritor e tem vários livros em português, e ele tem um livro chamado A Igreja Emocionalmente Saudável. E nesse livro ele diz: pare e preste atenção às suas perdas, grandes e pequenas, tanto as do passado quanto as do presente. Lembre-se, suas perdas não são coisas pelas quais se deve simplesmente passar por cima, mas algo de grande valor para a sua vida espiritual. E qual é o valor de nós chorarmos as nossas perdas? Quando nós choramos as nossas perdas, nós identificamos as fontes dos nossos sofrimentos. E quando nós sabemos o que está acontecendo no nosso coração, nós podemos então tratar das nossas feridas. Se nós não chorarmos as nossas perdas, nós nunca iremos superá-las. O luto não se refere apenas a quando morre alguém que nós amamos, que nos é próximo, e aí nós entramos no luto. O luto é um processo que acontece para qualquer perda que acontece na nossa vida. E para que um luto seja saudável, nós precisamos passar por um período de dor, passar por um período de sofrimento. Se você vê uma pessoa que teve uma grande perda, muito feliz, muito, entre aspas, normal, essa pessoa está em negação. E isso não é sinal de um luto saudável. O salmista aqui, ele chora as suas perdas. E ele procura identificar as razões da sua dor. Salmo 42, 11, e depois ele faz a mesma pergunta no Salmo 43, 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Segunda lição. Mesmo não tendo respostas para o seu sofrimento, o salmista não desiste de buscar a Deus. Lá no Salmo 42, 1, ele diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. É muito interessante que ele passa por vários sofrimentos, mas os seus sofrimentos não tiraram a sua sede de Deus. Então, quando nós passamos por provações, não se trata de questionarmos a bondade de Deus ou a existência de Deus. O salmista, ele não desiste de Deus e nem nós devemos desistir. Veja o Salmo 42, versículo 8. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção, é a minha oração ao Deus que me dá vida. Então ele reconhece que Deus é a fonte da sua vida. E ele não quer perder essa fonte. Então, quando nós passarmos por provações, quando você passar por provações,
não sofra longe de Deus. Porque Deus está conosco nas nossas provações. Algumas pessoas pensam que se nós estamos sofrendo é porque nós estamos debaixo de uma maldição, ou porque Deus está nos castigando, ou porque Deus nos abandonou, e nada disso é necessariamente verdade. Sofrimento não é necessariamente sinal do abandono de Deus, assim como a prosperidade não é necessariamente sinal da bênção de Deus. E mesmo que nós não tenhamos uma resposta, por que Deus permite certas coisas na nossa vida? Nós não devemos desistir de buscar a Deus. O salmista não desiste. Então a lição é, se você está sofrendo, sofra diante de Deus e sofra com Deus. Terceira lição. O salmista pede que a luz e a verdade de Deus o guiem. Salmo 43, 3, ele ora: envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então, depois que ele lamenta o seu sofrimento, suas perdas, ele ora por luz e verdade. Então veja o processo. Nós precisamos passar pelo tempo do lamento. Mas chega um momento em que nós precisamos começar a ganhar objetividade, nós precisamos seguir adiante, nós precisamos começar a nos reestruturar e nós precisamos seguir a nossa vida. Muitas vezes, emocionalmente, nós somos como um doente, uma pessoa, por exemplo, que passou por uma cirurgia e ela então precisa passar por um período de convalescência e, por assim dizer, a gente passa por momentos assim na nossa vida, emocionalmente falando, mas chega uma hora que você precisa começar a se alimentar e você precisa sair da cama, você precisa começar a caminhar até o momento de ter alta. E a vida continua. Então, em outras palavras, nós não podemos passar o resto da nossa vida nos lamentando e chorando. E para que isso aconteça, é preciso permitir que a luz e a verdade de Deus nos guiem. Luz e verdade significam clareza e direção. Maturidade emocional e maturidade espiritual significa nós reconhecermos os nossos sentimentos sem nos deixarmos dominar por eles. Os nossos sentimentos, eles vêm e vão. Os nossos sentimentos, eles não são guias confiáveis. Porque se eu me deixo levar pelos meus sentimentos, a minha vida vira uma montanha-russa. Num dia eu estou bem, num dia eu estou péssimo. Num dia eu estou bem, num dia estou péssimo. E os nossos sentimentos, eles podem ser enganosos. Você pode, por exemplo, se sentir abandonado por Deus. Mas o fato de você se sentir abandonado por Deus não significa que você foi abandonado por Deus. Você está se sentindo abandonado por Deus. E muitas vezes você pode se sentir feliz fazendo algo que irá destruir a sua vida. Mas você está feliz fazendo aquilo. O cristão maduro, ele não é guiado pelos sentimentos, ele é guiado pela palavra de Deus. Eu vou repetir. O cristão maduro não é guiado pelos seus sentimentos, mas ele é guiado pela verdade da palavra de Deus. E nesses momentos eu preciso lembrar a mim mesmo da verdade da palavra de Deus. Então, quando nós lemos e meditamos diariamente na Bíblia,
nós estamos alimentando as nossas mentes com as verdades e as promessas de Deus que devem dominar a nossa vida. E é por isso que nós, quase semana após semana, falamos aqui de púlpito da importância de você ter o seu tempo diário com Deus, seu tempo de leitura bíblica, seu tempo de meditação, seu tempo de estudo da palavra de Deus, porque nós precisamos estar encharcados com a palavra. A palavra de Deus precisa ser um grande repertório nas nossas mentes. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, diz o Salmo 119, 105. Então existem momentos que eu tenho medo. E o medo pode querer me paralisar. E aí eu me lembro, por exemplo, do Salmo 23, do Salmo 27. E naquele momento eu posso abrir a palavra de Deus e ler esse texto e me apropriar da verdade de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando eu me sinto abandonado, e esse sentimento começa a me afetar, eu posso parar e dizer só um pouquinho. Romanos capítulo 8 diz que nada poderá me separar do amor de Deus. E aí eu vou ler o Romanos capítulo 8, eu vou meditar em Romanos capítulo 8, e eu vou me deixar levar não pelas minhas emoções, mas pela verdade de Deus. Quando eu me sinto pequeno diante dos problemas, eu posso me lembrar, por exemplo, de Isaías capítulo 40, que mostra a visão de um Deus grandioso, todo-poderoso. Eu não tenho o controle, mas Ele tem todo o controle. E eu posso me apegar nessa verdade de Deus e dizer, Deus é soberano. E aí, quando nós buscamos a luz e a verdade de Deus, nós começamos a substituir as nossas dores por um novo momento na nossa vida. E Deus, então, Ele pode usar as nossas perdas para gerar algo novo em nós. Por exemplo, nós podemos nos tornar pessoas mais profundas. O sofrimento tem o poder de nos afetar profundamente e a gente começa a ver as coisas de um modo diferente. A gente começa a querer uma maior profundidade, uma visão mais profunda de Deus. E nós podemos começar a ler a palavra de Deus com um interesse renovado, a ver as coisas de Deus com outros olhos. O Salmo 43, 4 diz, então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. E aí nós podemos descobrir que a única fonte da plena alegria é Deus. Não são pessoas, não são projetos, não são reticências, completa a frase, mas que de fato a fonte da plena alegria é Deus. Como alguém já disse, você descobre que Cristo é tudo o que você precisa quando Cristo é tudo o que você tem. Nós podemos nos tornar mais solidários. Quando tudo está indo às mil maravilhas na nossa vida, a gente meio que não está muito aí para os problemas dos outros. Mas quando nós passamos por dificuldades e depois a gente vê alguém passando pela mesma situação, nós olhamos para aquela pessoa de um jeito diferente. Opa, eu sei o que aquela pessoa está passando. Talvez eu possa fazer alguma coisa para ajudá-la. O sofrimento desenvolve empatia em nós. Nós podemos reordenar as nossas prioridades.
Coisas que antes nós achávamos muito importantes, de repente, deixam de ser. E coisas que nós não valorizávamos tanto, passam a ter um novo valor para nós. Por exemplo, alguém pode dizer, olha, antes de passar por essa provação, eu me preocupava muito com a minha imagem, muito com a minha reputação. O que as pessoas pensam de mim? O que as pessoas vão dizer? Mas depois que eu passei por isso, eu descobri que eu não tenho que me preocupar com o que as pessoas vão falar. Eu tenho que me preocupar com o que Deus pensa disso. Eu tenho que me preocupar em agradar a Deus. Nós podemos nos tornar mais humildes e bondosos, em vez de controladores e críticos. Porque Deus usa os nossos sofrimentos, as nossas perdas, para quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa soberba, nosso desejo de poder, nosso desejo de controle. E, por fim, nós podemos reorganizar os nossos planos. E aí a gente pensa a nossa vida com muito mais maturidade, de uma maneira muito mais realista. Então, os Salmos 42 e 43, eles nos ensinam a lamentar as nossas perdas e a superá-las. Duas coisas importantes para nós. Nós precisamos lamentar as nossas perdas e nós precisamos superar as nossas perdas. E em seus momentos de perdas, sofrimentos e desorientação, 3 coisas que a gente deve fazer. Chore as suas perdas diante de Deus, busque a Deus e apegue-se à verdade de Deus. Chore diante de Deus, busque a Deus e apegue-se à verdade de Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. O pessoal do louvor, se já quiser se posicionar aqui. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelos Salmos 42 e 43. Obrigado porque a Tua palavra nos ensina a lamentar e a chorar nossas perdas. Senhor, que nos nossos momentos de sofrimento, que nós não nos afastemos de Ti, que nós possamos continuar firmes, confiando que o Senhor tem um propósito maior para as nossas vidas. Que os nossos sentimentos não nos dominem, mas que os nossos corações se apeguem à luz e à verdade da Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cantar esse último cântico e, terminado o cântico, eu peço para o pessoal colocar os avisos e um ótimo domingo a todos, que Deus nos abençoe.